James Higginbotham, que mais tarde ficou conhecido apenas como James Price, nasceu em 1752 em Londres, na Inglaterra, e foi em sua vida um cientista respeitado que se formou na Universidade de Oxford aos 25 anos e mais tarde se tornou doutor em medicina. Aos 29, James já era membro da Royal Society. Para quem não sabe, a Royal Society é uma instituição destinada ao conhecimento científico fundada em 1660 em Londres e é extremamente respeitada até os dias atuais. James era conhecido principalmente por suas habilidades e conhecimentos em química, sendo considerado praticamente um gênio da disciplina. Porém, apesar de todo o conhecimento e estudo, James tinha um interesse em alquimia, o que todos os seus colegas consideravam no mínimo estranho, pois no século XVIII, na Inglaterra, já se considerava a alquimia como uma lenda, algo digno de contos de fadas. Para quem não sabe, a alquimia era basicamente um trabalho de mistura de componentes químicos com o principal objetivo de transformar metais menos nobres em um metal mais nobre, como o ouro. É claro que na história da alquimia houve também quem tentasse criar poções para curar doenças, jogar encantos em outras pessoas e até mesmo para alcançar a imortalidade. Algo que com o desenvolvimento científico se mostrou completamente irreal. Mas James discordava e destinava uma grande carga de trabalho em tentar reproduzir os trabalhos de alquimia, principalmente aqueles que tentavam transformar metais comuns em ouro, mesmo que ele fosse um homem rico e não precisasse do ouro em si. Eventualmente, James soube que muitos colegas estavam fazendo piadas e de certa forma desmerecendo o seu trabalho com alquimia. Então, para poder provar o seu ponto, James alegou que havia conseguido criar o que ele chamou de pó de produção. Um pó era branco e capaz de transformar mercúrio em prata, e o outro era vermelho, capaz de transformar prata em ouro. Segundo James, ele tinha testado a sua técnica e seus materiais e obtido sucesso. Então, convidou vários cientistas e pessoas importantes da época para verem uma demonstração pessoalmente. Então, ao longo do mês de março de 1782, James fez inúmeras apresentações públicas em seu laboratório, misturando vários componentes químicos e depois acrescentando o tal pó, que para o espanto de todos parecia transformar aquele metal em prata e ouro, dependendo do pó que ele acrescentasse ao preparo. Outra coisa que surpreendia a todos era que o peso do mercúrio, ao ser transformado em ouro ou prata, aumentava 50 vezes. A grande parte dos cientistas estavam impressionados e empolgados com as descobertas de James e não tinham motivos para duvidar dele, já que ele era um cientista extremamente respeitado. Ainda assim, Joseph Banks, presidente da Royal Society, e Joseph Black não estavam convencidos e temiam que a reputação da Royal Society pudesse estar sendo manchada, já que James era um membro da instituição. Por isso, Joseph pediu para que James demonstrasse o que havia feito lá no laboratório da Royal Society, em um ambiente completamente controlado, até para que eles pudessem testar cientificamente e explicar o fenômeno. Mas como Joseph provavelmente já esperava, James não quis comparecer, dando uma série de desculpas, dizendo que seu pó havia acabado, que ele gastava mais para produzir o pó do que o preço do ouro, então não compensava financeiramente e até dizendo que produzir o tal pó prejudicava sua saúde. Após muitas insistências, finalmente no dia 3 de agosto de 1783, James Price concordou em ir até a Royal Society fazer a tal demonstração. Porém, apenas 3 membros apareceram para a apresentação, mas ninguém sabe dizer ao certo o porquê do baixo comparecimento, talvez porque a maioria já estava convencida de que James havia inventado tudo aquilo. Seja como for, James montou seus equipamentos normalmente, pegou seus preparos e em um movimento rápido bebeu um líquido de um frasco que ele tinha no casaco e em seguida caiu no chão. Os 3 membros que estavam ali para assistir à apresentação foram acudir James, mas ele já estava sem vida e posteriormente determinou-se que o conteúdo do frasco que ele bebeu era ácido prússico. Após o trágico fim de James Price, muita gente se questionou o porquê ele fez aquilo.
Alguns diziam que ele o fez para que ninguém mais tivesse acesso às suas descobertas. Outros diziam que os membros da Royal Society eliminaram James para que o segredo de sua descoberta nunca fosse revelado, pois conseguir transformar qualquer metal em ouro seria trágico, economicamente falando. E isso, inclusive, justificaria o porquê apenas 3 membros compareceram à apresentação. Mas a maioria ficou convencida de que James não teria como fazer o procedimento na frente de seus colegas da Royal Society, porque ele havia inventado tudo aquilo e enganado as pessoas com algumas misturas específicas que davam a falsa impressão de que ele havia obtido sucesso. James talvez sabia que até conseguiria enganar muita gente, mas não teria como enganar seus colegas cientistas, que iriam facilmente descobrir a farsa e, não suportando a humilhação, preferiu tirar a própria vida. Seja qual for o motivo ou a situação que determinou o fim da vida de James, ele é considerado até hoje o último alquimista da Inglaterra. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.